Então, já que eu estou falando sobre a igreja de duas asas nesse mês, a igreja que se reúne no templo e nas casas, hoje eu quero falar que a igreja de duas asas é uma igreja que foi instituída no discipulado. A igreja de Jesus, ela foi estabelecida e implantada no discipulado. Eu quero falar sobre isso hoje, sobre a importância do discipulado na vida da igreja, na vida cristã. Sabe, queridos, todo mundo precisa, se é um discípulo de Jesus, às vezes a gente coloca lá, você vai em algum lugar, perguntam para você lá no hospital, né, em qualquer lugar que você vai hoje, pergunta sua religião, e aí o que você coloca? Cristão. Mas essa palavra eu acho que não deve, essa palavra, embora ela, se eu não me engano, 3 vezes surge no Novo Testamento, que significa pequenos cristos, ou seguidores de Cristo, essa palavra ela não expressa bem quem nós somos. Nós deveríamos colocar lá, discípulos de Jesus Cristo. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Porque o discípulo de Jesus, ele replica, ele está vivendo o que Jesus fez. Pensa comigo, Jesus, pelo seu carisma, pelo seu amor, pela sua unção, pela sua autoridade, Jesus tinha capacidade de estabelecer uma igreja de 50 mil pessoas em Jerusalém? Sim ou não? Sim ou não? A igreja em Jerusalém, por exemplo, até no período do imperador Tito, que Jerusalém foi destruída, ela chegou a 200 mil membros. Mas por que Jesus ele não focou em ganhar uma multidão, mas ele focou em investir a sua vida em 12 homens? Um se perdeu porque tinha que se cumprir as escrituras, e 11 homens foram fundamentais para fazer a igreja chegar até os confins da terra. Quantos conseguem entender o que eu estou dizendo? Agora, às vezes, é mais fácil, irmãos, nós pegarmos os nossos caminhos. Existem discipulados que deu certo, e existem discipulados que não deu certo. Por exemplo, o discipulado de Jesus com Judas, deu certo? Sim ou não? Não deu certo. Por que não deu certo, irmãos? Porque Judas não queria ser igreja do jeito de Jesus. E quantos de nós estamos querendo ser igreja do nosso jeito? Ai, ai, ai. Não é verdade? O discipulado, quando Deus criou Adão e Eva do pó da terra, diz a palavra de Deus, que o próprio Deus, o nosso Criador, nosso Pai Celestial, todos os dias vinha, na viração do dia, ter um discipulado com Adão e Eva. Deu certo ou deu errado esse discipulado? Deu errado. O problema é Deus? Existe erro em Deus? Não. Qual foi o problema? O problema é que Adão e Eva não quis fazer do jeito de Deus, quis fazer do jeito deles. Não, Deus disse que pode comer de tudo, mas não pode comer desse fruto. Mas eu vou comer desse fruto. E quantos de nós não estamos fazendo assim, igreja? Eu não quero ter compromisso com a igreja. Para que eu vou em célula? Para que eu vou discipular, participar de discipulado? Por que eu vou me envolver com isso? Você vai se envolver porque essa é a igreja que Jesus Cristo estabeleceu. Então nós podemos fazer parte de muitos movimentos. Amém, queridos? Existem muitos movimentos que estão dando o nome de cristianismo, de cristão, mas na verdade está muito longe da igreja que Jesus projetou, sonhou e estabeleceu. A igreja que Jesus implantou na terra é uma igreja aonde tem relacionamento. É interessante que as igrejas mudou, né? Por um período até falar assim, na nossa igreja tem discipulado. Como que funciona o discipulado? Não, o discipulado é domingo de manhã, nós temos uma classe de discipulado. Porque essa não é uma mentalidade hebraica, essa é uma mentalidade grega, que sequestrou a mentalidade hebraica, que acha que discipulado é somente ensinar. Deixa eu dizer, querido, o verdadeiro discipulado não é aquele que você ensina com palavras. O verdadeiro discipulado é aquele que você ensina com a própria vida. Amém, queridos? Quantos conseguem entender? Na cultura hebraica, como que você fazia para ensinar alguém? Você trazia alguém para viver com você, caminhar com você, andar com você, comer com você, e essa pessoa aprendia através dos passos e das atitudes que você tinha. Então, por exemplo, né, vamos pensar aí, Jesus, quando ele chama os seus discípulos, né, uma das coisas maravilhosas, deixa eu explicar para você. Na cultura hebraica, tinha, por exemplo, quando Jesus se levanta como mestre,
que a gente vai ver até o próprio Nicodemos, que era uma autoridade na lei de Israel, ele chama Jesus de mestre. Esses mestres, quando, por exemplo, o Evangelho de Mateus, capítulo 11, quando Jesus fala assim: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu fardo, o meu jugo. O que Jesus está falando ali? Está falando assim, que todo mestre tinha um estilo de vida, e Jesus está falando assim: o meu estilo de vida é leve. Então, por exemplo, na época de Jesus, se eu não me engano, tinha a escola, não me recordo certinho os nomes, mas posso falar de um deles. Por exemplo, um dos mestres, cujo próprio apóstolo Paulo disse que ele foi criado aos pés de Gamaliel. Era um mestre. Mas também tinha uma escola chamada Escola de Hilel, nos dias de Jesus. Tinha outra escola de discipulado também, que se chamava Escola de Shammai. E Jesus também se levanta como mestre, e ele agora estabelece uma escola também. Agora é interessante que todas essas escolas, elas eram muito criteriosas e rigorosas na escolha dos seus alunos. Porque quando um aluno passava, então ele tinha, por exemplo, não sei se você sabe, na cultura judaica, em Israel, por exemplo, o templo era só lá em Jerusalém. Mas nas cidades tinha sinagoga, e era na sinagoga que as crianças aprendiam a ler. E as crianças eram chamadas então de alunos, esses alunos eram chamados de Talmidim. Existe um livro, um livro do judaísmo chamado Talmud. Esse Talmud era usado para ensinar essas crianças. E quando essas crianças chegavam, por exemplo, a 11 anos de idade, elas faziam uma prova. Estou falando aqui, depois você pode estudar um pouco melhor sobre isso, as idades certinhas. E, por exemplo, com 12 anos de idade, ela tinha que ter decorado todo o Pentateuco. O que é o Pentateuco? É o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São 5 primeiros livros da Bíblia. Ele tinha que saber decor. E se ele soubesse decor esses 5 primeiros livros da Bíblia, ele passava por uma nova fase. E ele entrava numa nova fase que ele estudaria até os 16 anos. E com 16 anos ele passaria por uma outra prova. E se ele conseguisse passar, se eu não me engano, não me recordo quais são os livros que ele tinha que conhecer decor das Sagradas Escrituras, ele entrava agora numa fase de seguir o mestre. E aí então ele seguia. Por exemplo, a gente vai ver essas pessoas seguindo estes mestres, como o próprio apóstolo Paulo disse que foi criado aos pés de Gamaliel, porque ele também se tornou um mestre, um doutor da lei, um fariseu, alguma coisa desse tipo, tá? Só para vocês entenderem. Mas esses meninos, o sonho de todo pai era que o seu filho fosse escolhido para ser um discípulo, para ser um talmidim. Era o sonho do pai para que o filho pudesse seguir alguém como Gamaliel, ou pertencer à escola de Hilel ou à escola de Shammai. Se você pode estudar sobre isso, você vai ver que existem umas diferenças de crenças dentro dessas escolas, mesmo dentro do judaísmo. E essas crianças, quando eles não conseguiam, os que passavam, eles já seguiam agora com o mestre. Dali em diante, eles iam caminhar com esse mestre. Mas se eles não passassem nessa prova, com 16 anos, eles tinham que voltar para casa e eles tinham que aprender a profissão do pai. E é interessante que quando Jesus, ele se levanta aos 30 anos, foi batizado, ele foi levado pelo Espírito Santo de Deus ao deserto, e depois que ele sai do deserto, ele inicia o seu ministério, porque não podia ocupar esse lugar de mestre com menos de 30 anos de idade. E Jesus então ele espera até os 30 anos e ele começa ali o seu discipulado, mas ele não vai buscar nas escolas, ele não vai procurar gente intelectual, Jesus não vai procurar pessoas que já tinham passado na primeira fase, passado na segunda fase. Quem que Jesus foi buscar? Aqueles que já tinham sido reprovados, porque todos que Jesus escolheu já estavam praticando a profissão dos seus pais, estavam trabalhando. Por que eles estavam trabalhando? Porque eles já haviam sido reprovados na escola de talmidins. Você não serve para isso. Você tem que, então agora, você tem que ser pescador, você vai ter que fazer contabilidade, você vai ter que estudar, fazer outra coisa. Você não serve mais para isso aqui. Consegue entender o que eu estou dizendo? Só para você conseguir entender como a cultura hebraica estava permeada com o discipulado. Então a gente vai ver na Bíblia, por exemplo, Moisés teve um discípulo, quem foi? Josué. Elias teve um discípulo, quem foi? Eliseu. Eliseu teve um discípulo, quem foi? Geazi.
E aí, se a gente for olhar, a gente vai encontrar o discipulado em toda a Bíblia. Pastor Domingos Jardim tem o seu primeiro livro que ele escreveu, o nome é Deus Não Tem Neto. Como é o nome do livro? Deus não tem neto. Por que Deus não tem neto? Quem sabe me responder por que Deus não tem neto? Porque Deus só tem filhos. Não é porque eu sou filho de Deus que o meu filho vai ser neto de Deus. Entende? O relacionamento de paternidade. E esse relacionamento de paternidade, ele se estabelece aonde? No discipulado. Então uma igreja, querido, de duas asas, que se reúne no templo e nas casas, é uma igreja que vive a cultura daquilo que Cristo implantou sobre o reino de Deus. E olha o que vai dizer a palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao versículo 20. Glória a Deus, pode aplaudir. Amém? Amém? Então, Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18 até o versículo 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém, queridos? Foi assim que Jesus termina o seu ministério terreno. Ele não terminou o seu ministério, ele está conosco, porque ele diz: eu estarei com vocês todos os dias de vossas vidas. Então Jesus, quando ele conclui os seus 3 anos de ministério, que ele está pronto para subir para o céu, morreu na cruz, ressuscitou, o véu se partiu, agora o Espírito Santo de Deus não está mais lá no Santo do Santo, na Arca da Aliança, porque nós somos a Arca da Aliança ambulante. Jesus, ele deixou uma ordenança. Jesus não deixou uma sugestão. Jesus não falou assim: ó, se vocês quiserem, e se vocês tiverem tempo, se vocês tiverem disponibilidade, vocês vão e façam discípulo. Foi isso que ele falou? Foi isso, irmãos? Não, não. Jesus ordenou. Então às vezes a pessoa fala assim: não, para mim não dá. Então a gente faz como Adão. Não, para mim não dá. A gente faz como Judas. Aí a gente estabelece a nossa própria vontade, o nosso próprio estilo de ser igreja, fugindo daquilo que as Sagradas Escrituras nos mostram. Nós vamos voltar já nesse texto, que eu quero aplicar 4 pontos nesse texto, mas eu quero ver com você, olha o que diz aí a palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 17. Evangelho de Mateus, no capítulo 3, Jesus faz 30 anos, ele é batizado, o Espírito Santo de Deus vem sobre ele, e quando ele é tomado pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito leva para o deserto. Seu ministério começa assim, jejuando 40 dias, e ainda tem gente que fala que não precisa orar e nem jejuar. Por exemplo, semana que vem, se Deus permitir, vou ministrar mais uma palavra sobre discipulado, a essência do discipulado. Na outra semana eu vou falar sobre a igreja de duas asas, é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? E o último domingo, se Deus permitir, a igreja de duas asas, que se reúne no templo e na casa, é uma igreja que tem a oração como pilar, né, da fé, uma vida de intimidade e comunhão na oração. Mas hoje eu quero que você olhe que Jesus, ele é levado para o deserto, fica 40 dias jejuando no deserto. Quando sai do deserto, Jesus, no capítulo 4, no versículo 17, olha o que diz a palavra de Deus. Daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Jesus aqui, ele dá o início ao seu ministério da palavra. Ele começa aqui, irmão, o seu ministério começa literalmente, o Espírito Santo de Deus levando ele para o deserto, que você conhece, essa passagem que ele jejuou, que Satanás apareceu lá para poder tentá-lo, mas quando ele vence, os anjos o servem, ele é alimentado, ele sai, ele começa a pregar a palavra de Deus. Mas olha o que diz o versículo 18: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André. Ele estava lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram.
É difícil quando a gente olha para ele, mas espera aí, como assim deixar as suas redes e seguir o Jesus? Porque a grande questão, irmãos, é que às vezes a gente fala assim, isso é impossível. Porque Jesus diz assim, aquele que quiser vir após mim, nega-te a ti mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Não tem como nós fazermos a vontade de Deus, se nós não negarmos a nossa vontade. Até mesmo o nosso Senhor Jesus tinha uma vontade que era oposto à morte, que era oposto à cruz, e ele diz, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade. O grande problema, querido, é que às vezes nós queremos pegar atalhos para uma vida cristã mais simples, uma vida cristã mais fácil, e nós não podemos esquecer que Satanás tem uma proposta que pode ser que se encaixe certinho na sua agenda. Porque ele disse para Jesus, quando Jesus estava no deserto, prostra-te a mim e eu te darei os reinos da terra. O que Satanás estava dizendo? Porque Jesus, quando sai dali, ele anuncia, o reino de Deus está próximo. Ele está dizendo, eu vim trazer o reino do meu Pai ao mundo, eu vim trazer o reino de Deus à terra. Mas o diabo já sabia desde a eternidade, irmãos, de quando foi criado, que havia uma proposta de dor, uma proposta de sofrimento, uma proposta de açoite. O reino de Deus tem dor, o reino de Deus tem que ter o nega-te a ti mesmo. E ele diz, você não precisa disso, porque eu também tenho um reino. O diabo também tem um reino, irmãos. Se você acha que seguir Jesus é demais, você pode seguir o outro lado, porque lá é confortável. Lá você vai ter os reinos da terra. Prostra-te a mim e eu te darei os reinos da terra. Eu sei que você veio trazer o reino do seu pai, mas no reino do seu pai tem morte, no reino do seu pai tem prisão, no reino do seu pai tem traição, no reino do seu pai você vai ser espancado, no reino do seu pai você vai ser dilacerado, no reino do seu pai você vai ser abandonado. Mas ele disse, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, se nós quisermos alinhamento e voltar para a essência da igreja de Cristo é uma igreja com discipulado, uma igreja que estabeleceu discipulado. Posso ouvir um amém? Deixa eu voltar aqui. Versículo 20. No mesmo instante ele deixou as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou. Eles deixando imediatamente o barco e seu pai, e o seguiram. E seguiu Jesus. É renúncia. Mais para frente, capítulo 9, versículo 9, olha o que diz. Passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. É interessante que até o capítulo 10, a gente vai ver o chamado de 5 discípulos de Jesus. Aqueles dois irmãos, dois conjuntos de irmãos ali, duas duplas, de irmãos, e vai ver o chamado de Mateus. Mas no capítulo 10, a palavra de Deus vai nos mostrar, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 8, olha que interessante esse texto, porque esse texto, o capítulo 10, ele tem uma marca. E qual é a marca? Lembra que eu falei para você que o discipulado, ele não é transmitido em sala de aula com conhecimento, mas é vida na vida. Porque o ministério de Jesus, ele foi estabelecido em 3 partes. Em quantas partes, irmãos? 3 partes. A primeira parte, Jesus fazia tudo, e os seus discípulos observavam. Você pode estudar os evangelhos. Jesus, ele fazia tudo, e os seus discípulos observavam. Na segunda parte, Jesus fazia com os seus discípulos. Vocês se lembram da multiplicação dos pães? Quem ergueu os pães, quem deu graça foi quem? Jesus. Quem teve que trazer o pão foram os discípulos. Quem serviu, aquela multiplicação não aconteceu na mão de Jesus, aconteceu na mão dos discípulos, porque quanto mais eles serviam, mais os pães se multiplicavam. Então na segunda fase, Jesus fazia junto com eles. Na terceira fase nós entramos no capítulo 10, e olha o que diz o capítulo 10, a partir do versículo 1.
Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todos os doentes todas as doenças e enfermidades. E estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, o Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, Judas Iscariote, o que o traiu. Jesus enviou estes 12 com a seguinte instrução: não se dirija aos gentios, nem entre em cidade alguma samaritana, antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Mas olha que lindo, coloca o versículo 7 na Almeida, século 21, que pode ser lido assim também no original. O reino de Deus chegou. Amém, querido? Eu gosto muito mais dessa tradução do que na outra da NVI. Por que ele fala o reino de Deus chegou? Porque ele diz no versículo 8: cure os enfermos, ressuscite os mortos, purifique os leprosos, expulsa os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Porque o reino de Deus chegou, porque onde o reino de Deus chega, não tem mais lugar para enfermidade. Onde o reino de Deus chega, não tem mais lugar para demônio. Onde o reino de Deus chega, não tem mais lugar para cativeiros espirituais. Mas o reino de Deus vai só onde os discípulos de Jesus colocam os pés. Porque tem muitas pessoas, irmãos, que até frequentam a igreja, mas ainda o seu estilo de vida é o seu próprio estilo e não o estilo de vida que Jesus quer. É mais gostoso, pastor, só vir o culto e depois ir embora para casa e não ter que me preocupar com mais nada. Entende, irmãos? Nós precisamos voltar e olhar com carinho para a profundeza das Sagradas Escrituras. Vamos ler de novo o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao versículo 20. Diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E dentro desse texto que Jesus está deixando essa ordenança para a sua igreja, tem uma pergunta: por que nós devemos ser discipulados? E por que nós devemos fazer discípulo? Por que nós devemos fazer discípulo, irmãos? A primeira coisa que a gente tem que pensar: discipulado é um método de Deus para a sua igreja. Eu devo fazer discipulado, porque discipulado é um método de Deus para a sua igreja. Jesus não edificou a sua igreja sobre estrutura. Jesus não edificou a sua igreja somente com espectadores, mas com gente que se envolve, com gente que participa, com gente que está junto. É interessante que Jesus não me chamou somente para poder pregar a palavra de Deus. Um dia eu vou chegar diante de Deus e o Senhor vai falar: o que você fez, filho? Senhor, eu preguei a palavra domingo às 8 horas da manhã, dei treinamento, depois às 9h30 eu preguei uma palavra num culto poderoso, às 6h30 da tarde eu preguei de novo, e Senhor, eu preguei a palavra, preguei por 10, por 15, por 20 anos, e o Senhor vai olhar para mim e vai dizer assim: filho, eu não morri para você pregar a palavra, eu morri para que você faça discípulo, eu morri para que você gere filho e filhas espirituais. Quantos filhos você já gerou? Eu falei aqui de manhã e quero voltar a frisar, né, que o discipulado, irmãos, não é algo mecânico. O discipulado é algo mais ou menos assim. Eu tenho um discípulo, né, em São José do Rio Preto, ele fez 70 anos. E quando eu comecei a discipular esse pastor, ele estava pastoreando uma linda igreja na cidade de São José do Rio Preto. E ele tinha outra igreja também na cidade de Votuporanga. E nessas viagens de ida e volta ele se envolveu num acidente, e a sua esposa ficou 6 meses de cama, quase morreu. E o que aconteceu nesse período, irmãos? Que ele ficou em casa cuidando da esposa. Um grupo saiu com alguns líderes e abriram outras igrejas, e outros acabou saindo e indo para outra igreja. E ele ficou com um grupo mais ou menos de umas 15,
de quase 300 pessoas, ele ficou com um grupo de 15 a 20 irmãos. Não tinha condições de pagar o aluguel daquele prédio, teve que sair dali, ir para um prédio num lugar pequenininho, sofrendo com a esposa, com a recuperação. E um dia eu recebi esse homem aqui na nossa igreja, pedindo ajuda. E eu falei: meu irmão, primeira coisa, eu tenho que ter aprovação do meu discipulador, porque eu já tenho um número já alto de discípulos. Eu tenho discípulo em Monte Alto, tenho discípulo em Rio Preto, né? Tem mais de um na cidade de São José do Rio Preto, que são pastores que a gente cuida. Agora, esse discipulado, ele não nasce por causa de uma estrutura, ele nasce por causa de um coração. E eu comecei a orar para a vida daquele homem, meu coração se encheu de compaixão pelo sofrimento deles, pela dor deles, por aquilo que eles estavam vivendo, e nós abraçamos aqueles irmãos. Eu abracei aquele irmão, aquela família, aquela igreja. Hoje eles já saíram de um lugar, foram para um prédio que cabe umas 250 pessoas, um espaço que tem estacionamento para mais ou menos uns 70 carros. Então assim, voltaram a crescer, a alegria voltou para aquela igreja e a gente celebra. Entende? É como mais ou menos com o pastor David. Eu ia lá, ficava olhando e falava: meu Deus, como que eu vou fazer discipulado com esse americano? Como que eu vou falar das minhas mazelas? Como que eu vou falar daquilo que é vergonhoso? Como que eu vou falar para ele dos pensamentos que atormentam a minha mente? Sabe por que tem muita gente que não quer participar de discipulado? Porque ainda está protegendo o velho homem. Como Brennan Manning escreveu um livro chamado O Impostor que Habita em Mim. Às vezes nós não queremos, porque às vezes nós temos uma reputação e nós não queremos trazer a luz ao velho homem para que ele seja morto. A Bíblia Sagrada vai dizer, querido, que Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro e ele disse: removam a pedra. E falaram para ele: Senhor, já está cheirando mal, já está podre. Mas Jesus disse: removam a pedra para que haja vida. Porque Jesus não ressuscita onde a luz não entra. Amém, queridos? E tem muitas pessoas que preferem esconder as suas vergonhas, esconder as suas tentações, esconder os seus pecados, do que entrar num discipulado e crucificar o velho homem. Porque existe um impostor, queridos, que sempre quer retomar o lugar em nossas vidas, e a gente precisa subjugar. E como que a gente faz isso? Tendo um homem de Deus, uma mulher de Deus na nossa vida, para poder chegar e falar assim: eu estou sendo tentado nessa área, eu estou sofrendo com isso, eu estou sofrendo com aquilo. Os pastores que estão caindo hoje no Brasil, que está se tornando escândalo no Brasil, são pessoas que decidiram caminhar sozinho. Decidiram caminhar sozinho. Por quê? Porque entenderam que podiam ser igreja de um outro jeito e não do jeito que Jesus fez. Segunda coisa, por que nós devemos ser discipulado ou discipular? O discipulado é uma ordem de Deus. Por isso Jesus, ele antes de falar vão e faça discípulo, o que ele fala? Quem se lembra aí? Antes de Jesus dizer, portanto, que ele já está se referindo ao versículo anterior, portanto vão e faça discípulo de todas as nações. O que ele disse antes? Quem lembra aí? Toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra. Quanto de autoridade, irmãos? Quanto de autoridade? Toda a autoridade. Sabe o que Jesus está falando? Eu sou o Todo-Poderoso. Se Jesus, abre um parênteses aqui, o pastor David tem uma palavra que ele fala sobre isso. Se toda a autoridade foi dada para Jesus, o que sobrou para o diabo? Nada, porque Jesus é o Rei dos Reis, é o Todo-Poderoso. E quando nós olhamos para isso, irmãos, nós precisamos entender que Jesus, ele está falando isso, ele está falando como Criador, como Deus Todo-Poderoso, como Deus sustentador de todo o universo. Ele está olhando para você e está dizendo: Deus, eu tenho toda a autoridade, foi me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão. Há 2000 anos e poucos atrás, diz a palavra de Deus que ele olhou para 11 discípulos e disse para aqueles discípulos: vão e preguem o evangelho a toda criatura e façam discípulos de todas as nações. Mas 2000 anos depois, ele está dizendo para você, porque a palavra de Deus, querido,
é a voz do próprio Deus, porque no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo é o próprio Deus. A Sagrada Escritura e o texto de João vai dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus está falando hoje porque Ele disse que estaria com a sua igreja todos os dias da sua vida. Mas muitas pessoas parece que não conseguem entender esse Jesus Todo-Poderoso. Só conseguem entender o Jesus de bichinho de pelúcia. Sabe aquele Jesus de pantufa, que tudo pode? Como a gente está vendo hoje, irmãos, igreja de todo tipo. Eu não estou aqui condenando essas igrejas, porque nós temos os nossos próprios problemas. Eu estou dizendo, nós precisamos estar alinhados com a vontade suprema do nosso Criador. Porque algumas pessoas parece que pensam que Jesus é só amor, que Jesus é... Não, Jesus é exortação. Ele disse: eu vim trazer espada. Jesus é correção. É Jesus quem disse: é sepulcros cariado, brancos por fora e podres por dentro. Foi Jesus quem fez um chicote de cordas e entrou no templo e começou a quebrar as mesas dos cambistas. Foi Jesus, irmãos. Raça de víboras. E agora Ele se apresentando como Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, diz para os seus discípulos: vão e façam discípulo. E é interessante isso, porque os verdadeiros discípulos ouvem a voz do seu mestre, porque eles sabem que sem Jesus nada podeis fazer. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Mas outros, como Adão e Eva, diz: não, eu não quero ouvir a voz do Criador. Eu não quero fazer o que o Criador está pedindo. Eu não quero fazer o que o Criador está ordenando. Eu vou ser o meu próprio Senhor. O pecado de Adão e Eva é a desobediência, certo ou errado? Mas sabe por que se estabeleceu a desobediência? Porque tem um pecado anterior. Pastor, né? Antes da desobediência existe um pecado chamado autossuficiência. Deixa eu dizer para você, se você, querido, às vezes a gente olha para uma pessoa, né? Pensa comigo. Existem pecados que são toleráveis para a igreja e pecados que não são toleráveis para a igreja. Então às vezes você vai passar, a gente até brinca, o rodoanel, né? Você passa ali no rodoanel, tem alguém se prostituindo ali, seja homem ou seja mulher. Está certo ou errado diante dos olhos de Deus? Está errado, porque é pecado, mas é um pecado não tolerado pela igreja. E existem pecados dentro da igreja que são toleráveis. Você está conseguindo entender o que eu estou dizendo ou não, irmãos? Agora pensa comigo, existe uma pessoa que ele é casado, é um exemplo, trabalha na usina, tem um cargo alto na usina, ele é um bom marido, ele é um bom pai, ele é presente na vida dos seus filhos, ele não deixa faltar nada em casa. É aquele homem como a gente vê às vezes nos vídeos aí que está ficando em extinção. Gente que trabalha, que sai cedo, que paga a conta, que honra a esposa, que honra filho, tal, mas ele não quer saber de Jesus. Não, eu não acredito que Deus existe, eu não preciso disso, eu acredito só na força do meu braço. Para Deus, que diferença que existe desse homem com aquele outro que está lá se prostituindo? Que diferença que existe, irmãos? Nenhuma, porque ambos disseram: eu sou autossuficiente, eu sou senhor de mim mesmo, eu sou o meu próprio Deus, eu faço o que eu quero. Por isso Jesus aqui ele diz: eu sou autoridade. E Paulo, irmãos, ele vai escrever algo extraordinário sobre Jesus, porque dá uma crise na gente quando a gente pensa no Criador do universo, o Todo-Poderoso, que criou o Sol, que criou os planetas, criou as galáxias. Só da gente começar a pensar em tudo isso, já dá um nó na nossa cabeça. E aí algumas pessoas olhavam e diziam: mas que Deus é esse? Que morre, que é preso, que é açoitado, que é espancado,
que não salva nem a ti mesmo, nem a si mesmo, como falaram para ele. Cadê o poder desse Deus? E olha o que Paulo vai escrever para Filipenses capítulo 5, capítulo 2, a partir do versículo 5 em diante. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus. Era algo a que se devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Posso ouvir um glória a Deus? Amém, queridos? Ele é o Todo-Poderoso. Então por que nós temos que fazer discipulado? Porque é uma das ordenanças de Cristo. Vão por todo mundo e faça discípulo de todas as nações. Acabou? Terceiro, rapidinho aí, eu tenho que ser discípulo e fazer discipulado, porque discipulado é morte de si mesmo. Diz bem forte: discipulado é morte de si mesmo. Porque ele diz assim: vão e façam discípulo, ensinando e os batizando. O que significa o batismo, irmãos? O batismo significa, Jesus ordenou: vão, façam discípulo e batizem. É uma ordenança. E o batismo significa o quê? O sepultamento de uma velha criatura e o renascimento de uma nova criatura. Todos nós, somente Jesus Cristo na terra foi o único homem que nasceu fora da descendência de Adão e Eva. Por quê, pastor? Porque ele foi concebido de forma miraculosa pelo Espírito Santo de Deus no ventre de Maria. Por que isso aconteceu, irmãos? Porque se ele tivesse nascido na descendência de Adão e Eva, ele carregaria o pecado da humanidade e ele não poderia receber o Espírito Santo de Deus. Consegue entender isso? Por isso ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, porque ele não nasce nessa linhagem. Mas eu e você que nascemos nessa linhagem, nós nascemos condenados, nós nascemos pecadores, nós nascemos separados de Deus. E quando nós reconhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor e como nosso Salvador, nós somos regenerados, gerados de novo, nós nascemos outra vez. Jesus fala sobre isso, porque nós somos desligados de Adão e somos ligados em Cristo. Agora nós somos descendência de Cristo Jesus. É importante nós entendermos isso. E o batismo simboliza o quê? Que uma pessoa, quando desce a água, por isso que não pode ser somente a aguinha na cabeça, porque batismo simboliza sepultamento, sepultamento de uma velha criatura, e quando ele sai da água, ele se levanta como uma nova criatura, uma nova pessoa em Cristo Jesus. Ontem eu estava lá sapeando, lá ver se achava um filme lá, e eu assisti um filme, irmãos, que eu fiquei profundamente impactado com aquele filme, porque há um momento que um homem está tendo um diálogo com um pastor, cheio de culpa, se sentindo condenado, se sentindo indigno, se sentindo injusto, que não era merecedor da graça, e aquele pastor diz para ele, fala: sabe o que Jesus veio fazer? Ele veio para sepultar esse homem. Jesus veio para levar esse homem para a cruz. E ele diz: como eu faço isso? No dia que você descer as águas, quando você for mergulhado na água, quando você ressurgir da água, vai ressurgir uma nova criatura, um discípulo de Cristo Jesus. Posso ouvir um glória a Deus? Quarta coisa importante, porque devo ser discipulado e discipular. O discipulado é formar Cristo na vida de outra pessoa. O que é o discipulado? Discipulado não é para comer batatinha, o discipulado não é para tomar café, o discipulado pode fazer tudo isso, não tem problema. Mas o discipulado é formar Cristo na vida de outra pessoa. Eu disse de manhã, o Walker não estava aqui. O Walker começou a trabalhar comigo, ele tinha 16 anos de idade. 16 anos, irmãos. Começou a trabalhar comigo e eu puxo a orelha desse menino para lá e vou falando do amor de Cristo e vou falando. 5 anos falando do Evangelho de Jesus. Mas mais do que falar, é o exemplo. Entende? Eu tive o privilégio de estar com eles no casamento deles.
E tive o privilégio de, no dia que eles foram comprar os móveis para a casa deles, eu fui junto com eles. Eu não era o pai biológico dele, mas o pai espiritual, que estava junto com ele nesse momento mais importante da vida dele. Não é diferente na vida do Renê, e não é diferente na vida de outros irmãos também. O que é discipulado? É formar Cristo, não é formar você na vida do outro. Entende, querido? É formar Cristo, porque você deve ensinar tudo aquilo que Cristo ordenou. Você não deve ensinar aquilo que você acha, aquilo que você crê, aquilo que você pensa. O discipulado tem um padrão, e o padrão é Jesus Cristo, Jesus Cristo. O discipulado tem que ser cristocêntrico. E o último, quinto e último ponto, eu devo discipular, porque somente no discipulado se estabelece uma promessa sobre as nossas vidas. Que promessa é essa, pastor? Eu estarei com vocês todos os dias de suas vidas. Posso ouvir um glória a Deus? No Evangelho de Mateus, no capítulo 20, coloca para mim, Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20. Mateus, ele define isso dessa forma. Olha o que ele diz: ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos ordenei. Eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Uau! Mas eu gosto muito mais quando Marco termina. Olha como Marco termina o mesmo texto, Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 20. Coloca para mim, fazendo um favor. Clique. Marcos 16, 20. Isso. Então saindo, quem, irmãos? Os discípulos pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. Uau! Quando um discípulo vai e ele começa a falar, irmãos, sabe quem está ali junto? O próprio Jesus Cristo está ali do nosso lado. O próprio Senhor Jesus Cristo está ali conosco. Posso ter uma frase que eu ouvi do pastor Douglas Gonçalves, que isso entrou no meu coração como flecha. Sabe por que a igreja do Brasil está sofrendo? Pergunta para mim, por que, pastor? Porque a igreja do Brasil só gera filhos. Nós precisamos parar de gerar filhos e precisamos começar a gerar pais espirituais. Filho, a gente gera numa noite de prazer. Pais são gerados em 25 anos de discipulado, vida na vida, com exemplo, se dedicando, investindo na vida da pessoa que você ama e apontando para Jesus, para Jesus. Que a Igreja Batista Betel não seja uma igreja somente que gera filhos e abandona, gera filhos e abandona, gera filhos e abandona, mas que a Igreja Batista Betel seja uma igreja que gera pais espirituais. Posso ouvir um glória a Deus? Amém? Até hoje, irmãos, eu estou puxando a orelha do Gu. Até hoje, eu corrijo, estou corrigindo o Renê. O Lucas esses dias chegou em casa e falou assim para mim: pai, tudo que o senhor ensinou para o Renê na construção, ele faz igualzinho, não muda nada. E aí vem o meu coração algo que não basta ter pai, tem que ouvir a voz do pai. Porque às vezes tem filhos que têm pai, mas fecharam seus ouvidos, porque não querem mais ouvir. A gente não quer gerar meninos, a gente quer gerar homens. Amém? Vou concluir. Eu preciso falar algo que está no meu coração. Sabe por que Judas se perdeu? Porque Jesus o exortou. Não existe discipulado e nem paternidade sem exortação. Maria quebra o vaso, derrama, apresenta lá o seu perfume, e ele vai e fala assim: por que isso não foi vendido? Aí Jesus falou: deixa ela, porque o que ela está fazendo aqui é profético. Ela está preparando o meu corpo para o sepultamento. E
E a Bíblia vai dizer, no Evangelho de João não, mas no Evangelho de Mateus, o texto vai mostrar que imediatamente ele sai dali e vai vender Jesus por 30 moedas de prata. Quando existe um filho que não se submete, isso é o que, irmãos? Rebeldia. E a Bíblia diz que rebeldia é como pecado de feitiçaria. Então não basta ter pai, tem que ouvir a voz do pai. Adão tinha pai, mas ele fechou os ouvidos. Judas tinha pai, mas ele fechou os ouvidos. Geazi tinha pai e desgraçou toda a sua linhagem, porque fechou os ouvidos. Lúcifer tinha pai, mas fechou os seus ouvidos. Quando um filho fecha os ouvidos, ele corre o risco de cair da posição de filho diretamente para uma posição de demônio. Saul tinha pai, Samuel, mas fechou os ouvidos. Eu queria que você se colocasse em pé. 2026, ano do alinhamento. E o ano de nós voltarmos à essência. O desejo do nosso coração não é ser o que as igrejas estão fazendo, mas é ser somente aquilo que Jesus nos pediu para fazer. Uma igreja que se reúne no templo e nas casas, mas uma igreja também que estabelece paternidade. E quando nós temos paternidade estabelecida, o espírito de orfandade é quebrado. Eu vi um amém aí. Quando a igreja tem discipulado, o espírito de orfandade é quebrado. Sabe quais as consequências do espírito de orfandade? Ausência de pertencimento. Quem não tem pai, não tem identidade formada. Quem não tem pai, não sabe quem é. Quem não tem pai, quem não tem discipulador, entende que ainda está batendo cabeça. Em nome de Jesus, ore fervorosamente. Fala: Deus, eu preciso de um mentor espiritual, eu preciso de um discipulador, eu preciso de uma discipuladora. Agora, não saia tomando um monte de atitude, colocando a tua cabeça debaixo da mão de todo mundo. Não faça isso. Seja prudente. Sobre isso que eu vou pregar na semana que vem. Amém, queridos? Ore, ore. Fala: Deus, eu preciso ser pai, mas eu ainda não tenho um pai espiritual. Eu preciso ser discipulador, mas eu ainda não sou discipulado. Antes de você ser pai, você tem que ser filho. Sure canta laba, sere canta laba, shuri orenane canta laba. Filhos a gente gera numa noite de prazer, mas pais espirituais é anos e anos de discipulado, corrigindo, exortando, olhando nos olhos e falando a verdade. Só quem ama faz isso. Só quem ama não se entrega à hipocrisia. Só quem ama não se entrega ao caminho mais fácil, o caminho sem resistência. Só quem ama faz o que tem que ser feito. Então, em nome de Jesus, querido, eu quero alinhar a minha vida. E em nome de Jesus, eu quero orar com você. Nós sermos uma igreja nas casas, no templo e nas casas, mas uma igreja com discipulado.